Bom dia, meu povo, de todo o nosso grande Piauí, aqui diretamente do canal Educação. Estamos aqui no curso Técnico e Secretariado, na nossa disciplina de Direito Administrativo e Empresarial. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Hoje a gente vai dar continuidade, à nossa perspectiva de conteúdo da nossa disciplina. Vamos falar sobre os bens públicos, A gente vai ter toda essa base para entrar na intervenção do Estado na propriedade privada. Então, a gente vai passar por todo o entendimento de classificação, conceito, as modalidades de bens públicos para depois entrar na perspectiva de intervenção do Estado na propriedade privada. Então, deixo um grande abraço aí a todos os nossos polos, a todos os nossos municípios, Belém do Piauí, Brasileira, Cabeceiras, Capitão Largo, Coivaras, Fortuna, Isaías Coelho, Landry Salles e a Padre Marcos, também. Então, todos os nossos municípios aí que estão nos acompanhando. Então, uma satisfação enorme. Vamos apresentar aqui o nosso roteiro de aula, o que a gente tem para contextualizar aí com vocês e reforçar no processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, vamos aqui, pessoal. O que é que a gente tem como roteiro de aula? O objetivo do conhecimento, a intervenção do Estado na propriedade privada e os bens públicos. Então, a gente vai falar sobre os bens públicos, pessoal, e as competências e os fundamentos da intervenção do Estado na propriedade privada. E o objetivo é compreender essa intervenção do Estado na propriedade privada como garantia à supremacia do interesse público. E a gente vai ter questões durante a aula e para casa, para que vocês possam praticar e fortalecer o processo de ensino-aprendizagem. E aí, o que é que a gente entra aqui no nosso conteúdo, pessoal? É extremamente importante, antes da gente apresentar a idealização do que vem a ser bens públicos, a gente fazer uma divergência, para que vocês entendam que existe a nomenclatura, e muitas pessoas confundem, do que vem a ser domínio público e bem público. O domínio público, pessoal, a gente vai destacar aqui para vocês, ela tem mais um sentido estrito, Então, é um conjunto de bens móveis e imóveis, corpóreos ou incorpóreos, pertencentes ao Estado. E aí o domínio público ele vem a ser constituído pela somatória dos bens, do patrimônio atribuído pelo ordenamento jurídico às pessoas componentes da organização estatal. A expressão bem público, pessoal, ela é mais abrangente do que o domínio público, porque esses bens públicos, que são regidos pelos princípios do direito privado, E aí a legislação administrativa brasileira ela não apresenta uma definição assim satisfatória do Instituto dos Bens Públicos, dando margem para grande divergência, tanto na doutrina como na jurisprudência. E a gente traz aqui o conceito de bens públicos, pessoal. Esse conceito, a gente tem ele no artigo 98 do Código Civil de 2002. E aí ele diz exatamente o quê? Que são públicos, os bens do domínio nacional, pertencente à pessoa jurídica de direito público interno, e todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertence. Então, a classificação dos bens públicos, pessoal, no artigo 99 do Código Civil, traz que eles podem ser subdivididos quanto à sua forma de utilização. E aí aqui já traz o processo de entendimento da classificação, que aí ele pode ser dividido em bens de uso comum do povo, de uso especial e dominicais, E aí aqui, durante a nossa aula, a gente vai fazer a apresentação de cada tipo de bem desse, da classificação. É extremamente interessante porque, dentro da perspectiva do entendimento do que vem a ser cada bem público desse, está muito próximo da nossa realidade, do nosso conhecimento como um todo, e aí vai ser muito fácil assimilar o que vem a ser cada tipo de bem desse, Às vezes a gente está no dia a dia, na nossa realidade pessoal, seja no município de vocês, exatamente, e vocês têm os exemplos próprios, dentro da realidade de cada um de vocês, mas não conseguem enxergar da forma doutrinária, no entendimento do direcionamento do direito administrativo. E a gente deixa um abraço aí ao pessoal de Fortuna do Piauí, da Escola Aurelino Fernandes Braga, E para a professora também mediadora Lúcia Fátima. Um grande abraço, Lúcia, aí, pelo apoio, pelo acompanhamento dos nossos alunos. A gente fica muito feliz de ter vocês aí somando aqui com a gente, tá? Então, nesse entendimento, pessoal, os bens públicos, ele vem estar capitulado, como a gente viu. O nosso direito administrativo, ele não tem um código, exatamente. Então, ele vai se apoiar de outras legislações, principalmente
da nossa Constituição Federal de 88, para ter, né, todos os direcionamentos que a gente necessita quanto ao direito administrativo. E aí a gente está trazendo, né, o conceito de bens públicos dentro da logística, né, da legislação do Código Civil de 2002. Então, a gente vai ter a classificação também apresentada e, ao longo da aula, né, a gente vai apresentar todo esse fluxo aí para vocês. Então, o que é que a gente ainda tem aqui dentro do nosso material, pessoal? Então, embora o legislador ele tenha preferido, né, exemplificar os bens de uso comum e os de uso especial, em vez de conceituá-los, né, nos concursos públicos tem trazido, né, tem trago a percepção, né, do que vem a ser o conceito de bens públicos, se olhando, né, para o artigo 99, que traz a classificação em si desses bens públicos. E aí a gente tem aqui o artigo 99 para contextualizar com vocês. Ele diz o seguinte, pessoal, são bens públicos os de uso comum do povo. E aí ele traz já os exemplos, rios, mares, estradas, ruas e praças. Então, dentro da realidade, né, de todos os nossos municípios, a grande maioria são cortados por rios, né, ou tem rios nas proximidades, tem estradas, né, ruas e praças, né? Então, todo município, com certeza, tem pelo menos uma praça, duas praças. Os mares, né? Na verdade, o nosso Piauí, nosso litoral é no norte do Piauí, então só os municípios que estão ali, Luiz Correia, né, Parnaíba, que tem contato com o mar exatamente. Então, os demais exemplos de bens públicos de uso comum do povo, todos nós, né, todos vocês têm essa relação dentro do município de vocês. Outra perspectiva de bens públicos de uso especial. Então, a gente vai destacar aqui essas informações, né? E o de uso especial é o que exatamente, pessoal? Edifícios ou terrenos destinados ao serviço, né? Ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, né? Inclusive de suas autarquias. Então, o de uso especial é exatamente os prédios, né, que vão ser utilizados pelo poder público para gestão das suas atividades, né, para a gestão de toda a rotina de representação do povo. E aí a gente tem a outra classificação, os dominicais, né, que constituem o patrimônio de pessoas jurídicas de direito público, e aí aqui é importante a gente destacar, como objeto, né, de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. E aí, no parágrafo único, a gente tem, não dispondo da lei em contrário, né, consideram dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado, né, a estrutura de direito privado. Então, é importante a gente ter esse destaque aqui, para quando a gente for contextualizar, né, a temática de classificação, a gente enxergar esses demais exemplos, tá? Então, os bens públicos, pessoal, na definição da inalienabilidade dos bens de uso comum ou de uso especial, está no artigo 100 do Código Civil de 2002, em que diz: os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especiais são inalienáveis, enquanto conservarem, né, a sua qualificação na forma que a lei determina. Então, até pelo próprio exemplo, né, pessoal, do que a gente está mostrando aqui para vocês, é muito claro, né? Um bem público, seja de uso comum ou de uso especial, ele, até pela logística dos exemplos que a própria lei traz, né, a gente percebe que eles são inalienáveis, né? Então, não pode ser alienado por qualquer motivo. Então, o que é que a gente ainda tem aqui, pessoal? Os bens de uso comum do povo e os de uso especial, eles não podem ser alienados, exceto, né, se houver uma alteração de sua classificação, de sua qualificação na forma que a lei determinar. Então, pode ser, né, que ao longo do processo, o poder público, né, denomine de outro modo, que deixe de ser, né, exatamente classificado como um bem de uso comum do povo ou de uso especial e que venha gerenciar essa exceção. Mas, de modo geral, tanto os bens de uso comum do povo e os de uso especial, eles não podem ser alienados, né? E isso porque, pessoal, os bens de uso comum e os de uso especial, em princípio, né, eles são passíveis de conversão em bens dominicais, por meio da desafetação, né, uma vez que vão ser desafetados, é permitida assim a sua alienação nos termos definidos, né, pela própria legislação. A admissão, né, da alienabilidade dos bens dominicais. E aí isso já vem no artigo 101, então a gente percebe que é uma sequência dos artigos do Código Civil de 2002, né, e diz o seguinte: os bens públicos dominicais podem ser alienados observados, né, as exigências da lei.
Então, desse resumo geral aqui, pessoal, a gente tem que os bens de uso comum e os de uso especial, eles são inalienáveis, né? Eles não podem ser alienáveis, exceto, né, se houver alguma mudança dentro da perspectiva da ação do Estado, né, de tornar esse bem dominical, e aí a partir disso, né, gerenciar essa questão dele ser alienável. Já os bens públicos dominicais, né, eles são alienáveis conforme a legislação, né? Então tem que se atentar exatamente ao que tem gerenciado nessa legislação, tá bom? Então fica clara a idealização das três perspectivas, né, de bens públicos e da possibilidade ou não do que venha a ser alienável ou não pelo poder público, né? Então a gente segue aqui a aderência do nosso conteúdo de bens públicos. O que é que a gente ainda tem aqui? A imprescritibilidade dos bens públicos. E aí está no artigo 102 do Código Civil, em que diz que os bens não estão sujeitos, né, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Então, o Código Civil, pessoal, ele reafirma o que tem, né, nos artigos 183 e 191, parágrafo único da Constituição Federal, em que traz nessa mesma perspectiva, que os bens públicos são imprescritíveis, né, e não são suscetíveis ao uso capião. A outra característica desse conceito doutrinário, né, é o uso comum dos bens públicos. Então, o uso comum dos bens públicos, pessoal, ele pode ser gratuito ou retribuído, né, conforme estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. E aí o artigo 103 do Código Civil ele admite, né, o uso gratuito ou remunerado dos bens públicos. Pode ser que tenha um bem público, pessoal, que você paga uma taxa, né, pela manutenção da limpeza, enfim, mas ele é de uso comum de toda a nossa sociedade, né? E aí agora a gente vai partir pela perspectiva de apresentar, né, o que é bem público da União, do Estado, dos municípios, do Distrito Federal e dos territórios. Dentro da nossa legislação, pessoal, é muito interessante porque vai ter, né, toda essa divisão e essa perspectiva de direcionar, né, o que vem a ser cada bem público e nos tirar, né, as perspectivas de dúvidas, né? Então a gente consegue, com a análise desses artigos, perceber o que vem a ser pertencente, né, a cada esfera, né, seja da União, do Estado, dos municípios, do Distrito Federal, né, dos territórios e outras possibilidades que vão existir dentro dos bens públicos. Então, o que são os bens públicos da União? E aí está na nossa Constituição Federal, no artigo 20, que vai trazer exatamente o quê? São pertencentes, né, à União. Os que atualmente, pessoal, lhe pertencem, né, os que lhe vieram a ser atribuídos. Outro exemplo, as terras devolutas, né, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais, né, de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. A gente tem também os lagos, os rios e quaisquer correntes de água, né, em terrenos de seu domínio ou que banhem, né, mais de um estado. E aí sirvam de limites com outros países, né, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, né, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. A gente tem, pessoal, também as ilhas fluviais, né, e lacustres nas zonas limítrofes, né, com outros países, as praias marítimas, né, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, né, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público, né, e a unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2. Então é interessante aqui, pessoal, porque a gente consegue fazer o link, né, até pela própria análise da geografia, né. Então a gente vê aqui expressões, por isso que às vezes a gente assim, por que eu estou estudando isso, né, em geografia ou em qualquer outra disciplina, e a gente traz aqui a percepção, porque se você não entende o que vem a ser uma ilha, né, rios, a perspectiva de toda uma contextualização, né, geográfica, você não percebe, não consegue agregar no entendimento, né, na percepção do que vem a ser esses bens públicos, né, seja da União ou das demais esferas que a gente ainda vai apresentar. Então, o quanto é importante, né, a gente estar atento, né, a todas as disciplinas que fazem parte da formação de vocês, fazem parte da nossa vida, porque vão sim agregar. Às vezes a gente não consegue compreender de forma imediata, né, aquilo que aquela disciplina está nos possibilitando.
E ela abre fronteiras, né, do que a gente vai estudar, às vezes, em outras disciplinas. Então, é importantíssimo, né, a gente ter essa percepção, porque a gente não precisa se aprofundar esses conceitos, tendo em vista que na parte de geografia, né, na área específica dessa disciplina, vocês já entenderam, já perceberam essas perspectivas de características, né? Então, a gente vem aqui só somando, né, e agregando na contextualização do que vem a ser os bens públicos da União. O que é que a gente ainda tem aqui para mostrar para vocês? Tem também, pessoal, como os bens públicos, né, pertencentes à União, os recursos naturais, né, da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, o mar territorial, os terrenos de marinha, né, e seus acrescidos, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, né, inclusive os do subsolo, as cavidades naturais, pessoal, subterrâneas, né, e os sítios arqueológicos e pré-históricos, em que o nosso Piauí é contemplado, né, de vários sítios arqueológicos, né, que representam muito a história do nosso país. As terras, pessoal, tradicionalmente ocupadas, né, pelos índios, e a gente tem muitas terras demarcadas, né, em todo o nosso território nacional, que representam, né, a vida e a segurança desse povo que cuida, né, tão bem e nos representa bastante na logística e do entendimento da nossa história, né? E aí, como a gente pode perceber, pessoal, a União, ela detém, né, a titularidade da maioria dos bens públicos existentes no Brasil. Então, a gente, até pela forma exemplificativa, né, das percepções dos exemplos que é trago, né, nesse artigo 20 da Constituição Federal de 88, a gente percebe, né, um rol de possibilidades de bens públicos que vão pertencer à União. E aí a gente traz os bens públicos dos estados. Então, o que é que tem aqui? Os bens públicos pertencentes aos estados são basicamente aqueles que não se classificam, né, como bens federais. Então, são as exceções, né? Então, no artigo 26, pessoal, da Constituição Federal de 88, ele afirma, né, que se inclui entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, né, ressalvados neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. A gente tem também as áreas nas ilhas oceânicas, né, e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob o domínio da União, dos municípios, né, ou terceiros. A gente tem também as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, as terras devolutas, né, não compreendidas entre as da União. Essas terras devolutas, pessoal, são em princípio bens estaduais, né, exceto as indispensáveis à defesa das fronteiras, né, das fortificações, das construções militares, né, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental, no caso em que as terras devolutas pertencem, né, exatamente à União. E aí a gente tem aqui os bens públicos do Distrito Federal. E aí está no artigo 32, pessoal, da Constituição Federal, em que trata, né, das linhas gerais sobre a organização e funcionamento do Distrito Federal, que não faz qualquer referência, né, a os bens públicos distritais. Devem ser, assim, considerados todos os bens onde estão instaladas, né, as repartições públicas do Distrito Federal, tanto quanto as indispensáveis pela prestação de serviços públicos, né, de atribuição do Distrito Federal. Então, tudo aquilo que pertencer, né, àquela logística que está ali dentro do Distrito Federal, fazem parte dos bens públicos do Distrito Federal, né, todos aqueles prédios que venham a fazer parte, né, da prestação do serviço público, são bens públicos do DF. E aí a gente tem os bens públicos municipais. O que é que a gente tem aqui a falar para vocês, pessoal? A Constituição Federal de 88, ela não faz referência, né, aos bens públicos dos municípios, devendo ser assim considerados todos aqueles, né, onde se encontram instaladas repartições públicas municipais, bem como os equipamentos destinados, né, à prestação de serviços públicos de competência municipal. Então, o que é que a gente fecha aqui de esclarecimento para vocês? A gente apresentou, né, os bens públicos da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Principalmente aqui dos municípios, pessoal, até para a gente ficar mais próximo da nossa realidade, né, do nosso direcionamento de entendimento, o que seriam os bens públicos municipais? Seriam todos os prédios de repartições que fazem o serviço da prefeitura, então seria a prefeitura, as secretarias, né, de educação, de saúde, de transporte, tudo aquilo que envolve, né, um serviço
do município. E aí, com certeza, nos municípios de vocês tem esses prédios, né? Vai ter servidores ali trabalhando e executando essas atividades conforme as suas especificações. E aí, além disso, pessoal, o que a gente tem aqui a perceber? Os bens públicos do Distrito Federal, eles vão ser exatamente todos os órgãos, né? Os edifícios que fazem o serviço dentro da perspectiva do serviço público no Distrito Federal. Então, vão ser esses bens exatamente que vão estar relacionados. Os bens do Estado são todos aqueles, né, que são a exceção do que não compreende aos bens públicos da União, e o que a gente percebeu, né, com toda a grandeza, foi o rol, né, exemplificativo do artigo 20 da Constituição Federal de 88, que traz, né, todas as possibilidades de bens públicos da União, né? E o que nos chama mais atenção, né, o último, que vai trazer das perspectivas, né, das demarcações de terras indígenas que tem em todo o nosso país, né, e que traz a segurança, né, de respeito, de toda a questão histórica, né, relacionada à vivência do índio, né, e ele que protege a nossa natureza, né, nossa perspectiva de qualidade, né, do nosso país. Então, seguindo aqui, pessoal, o que a gente ainda tem aqui dentro da nossa apresentação? Os bens públicos municipais, a gente tem que pertence aos municípios ainda, as estradas municipais, né, as ruas, parques, praças, logradouros públicos, né, e outros bens da mesma natureza. E a gente tem aqui a informação sobre os bens públicos, né, dos territórios federais. Então, a disciplina constitucional de funcionamento, né, organização do território dos territórios federais, né, não faz qualquer referência aos bens públicos, bens públicos territoriais. Entretanto, pessoal, deve ser considerado bens públicos territoriais todos aqueles que são utilizados, né, para o funcionamento das repartições públicas e para a prestação de serviços públicos, né, de competência do território. Aí a gente tem os bens públicos, né, da administração indireta. E aí as pessoas jurídicas, pessoal, de direito público, pertencentes à administração indireta, como as autarquias e as fundações públicas, né, elas têm o seu patrimônio composto por bens públicos. Então, todos os prédios, bens, equipamentos destinados ao suporte material de suas atividades finalísticas, né, são bens públicos de propriedade dessas pessoas descentralizadas. Já em relação às pessoas jurídicas de direito privado, né, da administração descentralizada, como as empresas públicas e a sociedade de economia mista, né, que vem trazendo essa observação no artigo 98 do Código Civil, os bens pertencentes ao seu patrimônio não seriam bens públicos, tá certo? Porque elas representam as pessoas jurídicas de direito privado, né, na administração descentralizada. Então, nessa perspectiva, toda empresa pública e sociedade de economia mista, os bens pertencentes ao seu patrimônio não são bens, né, públicos. Então, a gente tem dentro dessa perspectiva, pessoal, dos bens públicos da administração indireta, né, as autarquias e as fundações públicas que trazem, né, essa perspectiva de bens públicos, né? E aí tudo aquilo que faz parte, né, dessas autarquias e dessas organizações que fazem parte do bem público da administração indireta, né, excluindo as empresas públicas e a sociedade de economia mistas, elas não vão, né, estar representando exatamente os bens públicos, até por conta da pessoa jurídica, né, de direito privado. Então, os demais, né, as autarquias e as fundações públicas, elas são sim, né, fazem parte da administração indireta, e todo prédio, né, todo equipamento, tudo aquilo que faz parte daquela atividade é exatamente, né, pertencente aos bens públicos, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. O que é que a gente tem aqui? Sobre os bens públicos de concessionárias, né, e permissionárias. Embora seja possível, né, que pessoas jurídicas da administração indireta elas sejam beneficiárias da outorga de concessão e permissões, como regra geral, pessoal, as concessionárias e permissionárias de serviço público são pessoas jurídicas privadas, né, que não pertencem à estrutura estatal. Como pessoas privadas, e até à luz do artigo 98 do Código Civil, os bens pertencentes às concessionárias e permissionárias de serviço público não são bens públicos. Então, outro destaque aqui interessante, aqui na nossa leitura, né, do que a gente está aqui mostrando para vocês, para que a gente tenha, né, a esse olhar e esse cuidado. Então,
tudo aquilo, né, que está relacionado às concessionárias, às permissionárias do serviço público, não é considerado serviço público, né? E aí a gente tem esse destaque. Porém, para os adeptos, né, de uma corrente mista, que é minoritária, para fim de provas e concursos, né, os bens das concessionárias e permissionárias afetados à prestação do serviço público, né, seriam bens públicos. A gente traz essa informação, pessoal, muito mais com o intuito, né, de vocês terem um esclarecimento, mas a gente está trazendo, né, o que a doutrina segue, a doutrina majoritária segue, né, em que as permissionárias e as permissionárias, seguindo a contextualização, né, dos grandes teóricos dentro do direito administrativo, não são bens públicos, né, os seus equipamentos, os seus prédios, né, tudo aquilo que faz parte da sua estrutura. E a gente só diz que tem outros doutrinadores, né, dentro da perspectiva da doutrina minoritária, que já entende diferente, mas é o que a gente não segue. Digamos, se você está fazendo um processo seletivo ou um concurso, ele traz a doutrina que você está estudando, que você deve estudar, né, de direcionamento para aquele aprendizado, é importante você saber o que aquele teórico ali traz, né? E aí é onde está a perspectiva, né, da gente se aprofundar em não só um teórico, mas buscar outras leituras, né, que venham agregar nesse processo formativo. Vai que você está ali impactado numa leitura de um teórico que segue a doutrina minoritária. Então, você pode acabar errando uma questão ali, e aí isso é mais uma forma, assim, da gente trazer o alerta, né, dessa perspectiva, da gente ter sempre a curiosidade. A maioria dos editais, eles têm trago, né, as referências bibliográficas, isso tem avançado bastante, né? É importante porque vai facilitar, né, o aluno a entrar ou não na justiça, né, a perceber se realmente foi abordado aquele conteúdo, aquele teórico que foi direcionado. Então, é mais para que vocês tenham essa percepção, né, porque dentro do direito vai ter posicionamentos diferentes, né, e nessa perspectiva a gente vai ter a doutrina majoritária, que é o que a grande maioria dos teóricos segue, mas vai ter sempre em alguns pontos, né, que a gente tem que destacar essa atuação da doutrina minoritária, tá bom? Então, o que é que a gente ainda tem aqui? Classificação dos bens públicos, pessoal. E aí os autores, né, dentro da perspectiva do direito administrativo, eles classificam, né, os diversos tipos de bens públicos a partir de 3 critérios. Então, a gente vai apresentar para vocês as 3 possibilidades. Quanto à titularidade, quanto à disponibilidade, né, e quanto à destinação. Além dessa classificação, né, vai existir outras possibilidades, né, como traga por a Lúcia Vale Figueiredo, em que diz, né, que quanto aos tipos, os bens públicos eles podem ser móveis, imóveis, né, semoventes, créditos, direitos, né, e ações. Mas a gente vai aqui apresentar as principais características, né, dentro dessa classificação que a grande maioria dos autores segue. E aí, primeiramente, pessoal, quanto à titularidade, né, os bens públicos eles vão se dividir em federais, estaduais, distritais, territoriais, né, ou municipais, de acordo com o nível, né, federativo da pessoa jurídica a que pertence. Então, nessa primeira classificação, a gente percebe, né, que é dentro das modalidades que a gente apresentou para vocês. Então, lá no artigo 20 da Constituição Federal, vai trazer os bens públicos que pertencem à União. E aí depois a gente apresentou dos estados, né, dos municípios, do Distrito Federal, dos territórios, né, e aí assim a gente se encaixa, né, dentro dessa classificação quanto à titularidade. Então ela é bem tranquila, né, porque ela já está dentro da perspectiva do que a gente apresentou, né, de conteúdo para vocês. E aí a gente agora vai apresentar a segunda classificação, que é quanto à disponibilidade. O que é que a gente tem aqui, pessoal? Quanto à disponibilidade, os bens podem ser classificados em bens indisponíveis por natureza. Então, a gente tem essa segunda perspectiva aqui. E aí ele traz bens indisponíveis por natureza. Que são exatamente aqueles que, devido à sua intrínseca condição não patrimonial, são insuscetíveis, né, à alienação ou oneração. Então, os bens indisponíveis, né, por natureza são necessariamente os bens de uso comum do povo, né, destinados à utilização universal e difusa. Então, são naturalmente, pessoal, inalienáveis, é o caso do meio ambiente, né, dos mares e do ar. Os bens patrimoniais indisponíveis, então eles vão ser o quê? São aqueles dotados, né, de natureza patrimonial, mas por pertencerem, né, às categorias de bens de uso comum do povo ou de uso especial, permanecem, né, legalmente inalienáveis enquanto estiverem essa condição.
Por isso, pessoal, são naturalmente, né, passíveis de alienação, mas legalmente inalienáveis. E a gente tem as ruas, né, praças, estradas e os demais logradouros públicos pertencentes. Dentro dessa classificação quanto à disponibilidade, a gente tem também os bens, né, patrimoniais disponíveis. E aí, o que é que esses bens patrimoniais disponíveis diz? São legalmente passíveis de alienação, né? E é o caso dos bens dominicais, como as terras devolutas. Então, a gente tem, dentro dessa caracterização, dessa classificação quanto à disponibilidade, essas três possibilidades. E quanto à destinação, a gente vai ter, pessoal, os bens públicos, eles podem ser de três tipos: de uso comum do povo, de uso especial e dominicais. E é basicamente, né, o que a gente já trouxe dentro da classificação, né, na apresentação do conteúdo. O de uso comum do povo são os bens, né, de domínio público, e são aqueles abertos à utilização universal por toda a população, né, como a gente apresentou, os logradouros públicos, as praças, mares, ruas, né, florestas, meio ambiente, entre outras possibilidades. No artigo 99, inciso 1 do Código Civil de 2002, pessoal, ele traz, né, essas perspectivas e o exemplo, né, do que a gente apresentou para vocês. Os bens de uso comum do povo, enquanto mantiver essa qualidade, né, eles não podem ser alienados ou onerados. Então, é outra observação que a gente também apresentou para vocês. Somente após o processo, né, da desafetação, sendo transformados em dominicais, é que eles poderiam, assim, ser alienados. Os bens de uso comum, eles fazem parte, né, do patrimônio público indisponível, e eles vão admitir, pessoal, a utilização gratuita, né, ou remunerada, conforme foi estabelecido, de forma legal, né, pela entidade, cuja administração vão estar pertencendo. E a gente tem os bens de uso especial, que também são chamados de bens de patrimônio administrativo, e são aqueles afetados, né, a uma destinação específica. Então, eles fazem, pessoal, parte do aparelhamento administrativo, né, sendo considerados instrumentos para execução de serviços públicos. E os exemplos, né, a gente até trouxe para vocês, são os edifícios, repartições públicas, os mercados municipais, cemitérios públicos, veículos da administração, né, matadouros, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e etc. Então a gente tem uma percepção muito grande, né, e até próximo da nossa realidade, quando a gente pensa nesses bens de uso especial. E aí, nos termos do artigo 99, inciso 2, pessoal, ele traz a perspectiva, né, do que a gente até apresentou para vocês, de forma exemplificativa, né, o que vem a ser esses bens públicos de uso especial. E aí, assim como o de uso comum, né, eles vão manter a qualidade, né, de não ser alienados, né, ou onerados também, como a gente já apresentou para vocês. A alienação desses bens só vai acontecer, né, se houver a transformação via a desafetação, né, em bens dominicais. E os bens dominicais, pessoal, vão ser todos aqueles, né, que são aqueles sem utilidade específica, né, podendo ser utilizados em qualquer fim ou mesmo alienados pela administração, se assim se desejar. E aí são exemplos de bens dominicais ou dominicais, né, as terras devolutas, as viaturas sucateadas, né, os terrenos baldios, as carteiras escolares danificadas, a dívida ativa. Então, a gente traz mais exemplos, né, para perceber esses bens dominicais. A administração, ela pode, em relação aos bens dominicais, exercer poderes, né, de proprietário, como usar, né, gozar e dispor, e os bens dominicais são aqueles que o poder público utiliza, né, como deles se utilizariam os particulares. E aí, nesse sentido, pessoal, o artigo 99, inciso 3º do Código Civil, traz a definição, né, do que vem a ser esses bens públicos dominicais, né, e traz essa perspectiva que o objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades, né, que pertence dessa perspectiva de bens públicos. Os bens dominicais, eles podem ser alienados, né, então é algo que a gente já destacou, que a gente traz o entendimento para vocês, e estando, né, dentro da disposição legal, né, na legislação, e por meio da compra e venda, né, da doação, permuta, da ação, né, investidura e a legitimação de posse. A dação, pessoal, a permuta
a doação, a permuta e a dação em pagamento, bem como a investidura e a venda, né, a outro órgão ou entidade de administração pública, dispensa, né, a realização da licitação. Então, se for um bem dominicais, né, todas essas possibilidades aqui, não vai ser necessário ter a licitação. Então, os bens de uso especial e os de uso comum do povo, né, são afetados à proteção de interesse da coletividade, do interesse público primário. E já os bens públicos dominicais, né, eles estão vinculados ao interesse patrimonial do Estado, que é o interesse público secundário, né? Então, por isso que pode acontecer essa perspectiva de ser alienado. Os bens públicos que são necessários, né, e os bens públicos acidentais, pessoal. Então, o teórico, né, Diego Figueiredo Moreira, ele distingue os bens públicos necessários, né, que vão ser exatamente os que estariam, né, desde sempre, né, e pela própria natureza, a serviço do interesse público, e já os bens públicos, né, acidentais vão ser exatamente aqueles que forem incorporados, né, ao domínio público. Então, a outra classificação, né, que vem nos auxiliar nesse processo de entendimento do conteúdo. Os atributos dos bens públicos. Então, outra perspectiva importantíssima a gente observar. Os bens públicos são dotados, né, de um regime jurídico especial que vão os diferenciar dos bens particulares. E as principais características desse regime, pessoal, é diferenciado, né, por ser reduzidos a 4 atributos fundamentais. Então, a gente tem os atributos aqui. Eles são a inalienabilidade, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a não onerabilidade. Então, são perspectivas, né, dos atributos que, de modo geral, estão relacionados aos bens públicos. Então, de modo geral, pessoal, como a gente viu, né, os bens públicos de uso comum e de uso especial, eles são inalienáveis. Então, automaticamente, eles são impenhoráveis, né, imprescritíveis e não oneráveis. E aí a gente vai ter aqui o que vem a ser cada um desses atributos, né? Então, a gente tem a inalienabilidade, significa que os bens públicos não podem ser vendidos livremente. Isso porque, pessoal, a própria legislação ela vem estabelecer, né, condições e procedimentos especiais para a venda desses bens. O mais apropriado é falar, né, na alienabilidade condicionada ao cumprimento de exigências, né, legalmente impostas. Decorre, pessoal, da inalienabilidade, a conclusão de que os bens públicos, né, eles não podem ser embargados, hipotecados, né, desapropriados, penhorados, reivindicados, né, usufruídos, nem objeto de servidão. A impenhorabilidade, o que é que a gente tem aqui? Decorre, né, do fato de que os bens públicos eles não podem, né, ser objeto de constrição judicial. Isso é uma decorrência lógica, né, da inalienabilidade na medida em que, por ser insuscetível à alienação, né, a penhora sobre bem público, né, constitui a medida inútil. A gente tem, pessoal, a imprescritibilidade, que o seu significado é exatamente que os bens não estão submetidos à possibilidade de prescrição aquisitiva, né, ou, em uma palavra, os bens públicos não se sujeitam ao uso capião. Isso está na nosso Código Civil, na Constituição Federal. Segundo a doutrina majoritária, né, a imprescritibilidade ela é um atributo de todas as espécies de bens públicos, incluindo os dominicais. A exceção a essa regra, pessoal, vem da Lei 6.969 de 81, artigo 2º, que admite, né, o uso capião especial sobre terras devolutas, né, localizadas na área rural. E o outro atributo é a não onerabilidade, que reafirma, né, que nenhum ônus real, como hipoteca, pode recair sobre bens públicos. Então, até aqui, pessoal, a gente fecha nessa perspectiva dos atributos e a gente traz aqui os requisitos para a alienação dos bens públicos. Então, a alienação dos bens públicos, pessoal, ela vai depender do cumprimento, né, de condições específicas que vão ser definidas pelo artigo 17 da Lei 8666 ou artigo 76 da nova lei, né, de licitação, que é a Lei 14.133 de 2021, que varia conforme o tipo de bem, né, e a pessoa que pertence. Então, a gente tem aqui, no caso de bens imóveis, né, pertencentes aos órgãos da administração direta,
autárquicas e fundações públicas seriam as de interesse público devidamente justificado, a avaliação prévia, né, a autorização legislativa e a licitação na modalidade concorrência. Dentro da perspectiva, pessoal, continua essa ideia dos requisitos, né? A gente tem, no caso de bens imóveis pertencentes às empresas públicas, sociedade de economia mistas e paraestatais, que são as de interesse público devidamente justificado, avaliação prévia, licitação na modalidade concorrência. E aí, no caso dos bens móveis, né, independentemente a quem pertença, a gente tem o interesse público, né, devidamente justificado, a avaliação prévia, a licitação sem qualquer modalidade. Então aqui, pessoal, a gente fecha essa primeira parte do entendimento, né, dos bens públicos. A gente trouxe o conceito para vocês, doutrinário, né, a classificação, seja de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais. A gente está apresentando para vocês a classificação, né, que a gente tem todas as possibilidades, titularidade, disponibilidade, né, e assim por diante. E aí a gente apresentou os atributos exatamente, né, dos bens públicos, que vem a ser muito importante a gente perceber, né, que eles são inalienáveis, imprescritíveis, não pode ser onerado. Então tem toda essa perspectiva, né, que vem a ser importante agregar nesse entendimento dos bens públicos. E aí isso vai trazer, pessoal, uma base muito importante, né, para a nossa perspectiva de não intervenção, né, do Estado na propriedade privada, que é a segunda parte do nosso conteúdo, que a gente vai continuar na próxima aula, né, apresentando todas as modalidades de intervenção, das possibilidades, modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. Então a gente precisa ter essa base, né, do entendimento dos bens públicos para poder entrar nessa segundo entendimento do nosso conteúdo. Então a gente vai ter um pequeno intervalo aí, vamos aproveitar para beber uma aguinha e a gente retorna logo mais com mais entendimento desse conteúdo de hoje, tá bom?